Provérbios 17, versículo 22 diz assim: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a pregação dela, que o teu poder possa ser dado a mim agora para trazê-la com poder esta manhã. Nos dê ouvidos para ouvir, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta manhã e nós lemos no versículo 22 a respeito que o coração alegre é como o bom remédio. Não só um remédio, mas um bom remédio. Essa palavra remédio, no português está remédio, mas na língua hebraica, que foi usada para escrever o Velho Testamento, obviamente, o Novo Testamento, vocês sabem, foi escrito em grego, não o grego que se fala hoje na Grécia, mas um grego chamado grego koiné, que é um grego um pouquinho diferente, não se fala mais aquele grego do Novo Testamento, mas não exatamente como, mas enfim. Mas a palavra hebraica para remédio não quer dizer remédio, ela significa cura. Cura. Ela é intercambiável com remédio, mas é a mesma coisa. Remédio deve o quê? Curar. Então você tem o remédio, tem a cura. Então, o que está dizendo que o coração alegre é um bom remédio, ele traz cura. O coração alegre é mais do que o remédio. O coração alegre, ele é a cura. É a cura para aquilo que está trazendo a doença, está trazendo aquilo que está nos molestando. Então, há remédio que ajuda, há remédio que alivia, e são poucos os remédios que curam. Você está com dor de cabeça, você toma uma aspirina, você toma um remédio desse qualquer, ele vai ajudar, ele vai tirar a dor, não vai tirar a causa da dor. Então, ele é um remédio, mas não é um bom remédio. Ele é um remédio, mas não é uma cura. Porque o remédio bom é o que cura. Por isso que fala, um bom remédio. O bom remédio cura. Aqui está dizendo que o bom remédio é um coração alegre. O contraste que nós temos aqui no versículo 17, e a gente vê depois a palavra mas. Né? O coração alegre é um bom remédio, mas, aí vem a inversão. Mas, porém, no entanto, o espírito abatido seca até os ossos. Então, note que está comparando um coração alegre com um espírito abatido. Coração alegre com espírito abatido. E o espírito abatido, ele causa algo visível, ele causa algo real, ele causa uma reação real. O que ele causa, pastor? Seca até os ossos. Então, o espírito, ele é invisível, ninguém vê o espírito. Mas o espírito abatido, que ninguém vê, causa algo físico que a gente vê. Os ossos secam. Mas, pastor, eu não consigo ver os ossos das pessoas. Não, mas se os seus ossos secam, por fora vai demonstrar a sua feição, a sua atitude, o seu olhar, seu caminhar, suas palavras vão ser afetados pelos ossos secos que vêm de um espírito abatido. Então, esse seca até os ossos está falando sobre tristeza, sofrimento, tormento, uma vida sem paz, uma vida sem sossego. Isso é causado por um espírito abatido. Então, tanto o corpo quanto a mente são afetados pelo espírito abatido. Agora, muitas doenças, nós temos que entender, têm origem mental. Muita doença física, ela começa e é na mente. Estresse, por exemplo. Preocupação, por exemplo. Raiva, por exemplo. Pessoa com muita raiva, né? Sabemos isso. Pessoa que tem muita raiva, que sofre muita confusão, eles acabam desenvolvendo úlcera, né? Ansiedade. Então tem muitas coisas que a gente não vê, que são na mente, no coração, afetam-nos fisicamente. É isso que a Bíblia está dizendo. Um espírito abatido, ele seca até os ossos. Aqui não está falando exatamente sobre os ossos, mas quando seca até os ossos, quer dizer que seca profundamente. É uma sequidão que vai lá dentro, vai fundo, começa nos ossos. Não é algo superficial, não é algo leve, light, não, é algo que vai lá dentro realmente e seca até os ossos. Então, o melhor remédio é um coração alegre. E nós devemos saber como ter um coração alegre. Muita gente acha que tem um coração alegre, aí ali
tomar umas, né? Aí fica todo alegre. Não, isso não é alegria, gente. Isso não é alegria, não é cura para nada, só complica. Enquanto você está todo alegre lá, achando que está todo alegre, pensando que está todo alegre, você vai acabar fazendo, falando coisas que vão te causar grandes problemas mais tarde. Ou às vezes nem tão mais tarde. Então, o coração, como ter um coração alegre? A palavra fala aqui, bom ânimo. Né? Um coração alegre é como um bom remédio. Então, como ter esse bom remédio? Então, hoje eu quero ver algumas coisas que a Bíblia nos traz, que para nós, especialmente para os crentes, para o mundo não. Para o mundo isso aqui não vai ser um bom remédio, mas para nós, para o povo de Deus, para quem conhece Cristo como Salvador, isso é um bom remédio. Olha o que fala aqui, primeiro remédio, Mateus 9, e versículo 2, nós vamos ver aqui como ter bom ânimo, como ter um coração alegre, para que a gente possa ter essa cura, esse bom remédio. Uma coisa que cura de fato, não só alivia, não só ajuda, ele cura. Vamos ver então aqui. Primeira coisa, primeiro remédio, primeiro bom remédio, a primeira cura é saber que Jesus perdoa os pecados. Tá? É o que fala em Mateus 9,2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Bom ânimo, essa palavra ânimo está falando sobre o coração. Tem bom ânimo, por quê? Porque os perdoados te são os teus pecados. Uma coisa que abate o espírito é a culpa. Uma coisa que causa um espírito abatido é uma consciência acusadora, uma consciência pesada. E convenhamos, todos nós aqui fizemos coisas que podem pesar em nossas consciências. Todos nós, eu, você, todo mundo. E não só aqui, mas no mundo inteiro. O ser humano é dado uma consciência. Isso é algo único aos seres humanos. Vegetais não têm consciência, animais não têm consciência. Quando o leão pega uma zebra, mata ela e come, você acha que ele está lá, coitadinho daquela zebra? Não, ele fez aquilo por instinto, ele não tem consciência nenhuma. Um cão, se ele atacar, ele não faz aquilo por maldade. Esse cão é muito mau. Não, esse cão estava com medo, com fome, acuado, ameaçado. Não existe consciência no mundo animal, no mundo vegetal, mas no meio humano nós temos uma consciência. Essa consciência ela foi colocada lá justamente para nos incomodar, nos perturbar quando nós fazemos coisas erradas. A tendência hoje em dia, e a Bíblia fala sobre isso de longa data, é que o homem tem a capacidade de cauterizar sua consciência, adormecer sua consciência. Isso é um lugar muito perigoso de se encontrar. É como você desligar o alarme de incêndio. Você desligou o alarme de incêndio, quando houver um incêndio, você não vai saber até você estiver no meio do fogo. Então, uma consciência pesada, ela pode sim causar um coração abatido. Jesus falou, tem bom ânimo. Se anime, tenha bom ânimo. Por quê? Os seus pecados são perdoados. Tenha um coração alegre. Se você é salvo, você pode ter um coração alegre, apesar de todas as coisas, porque você pode ter a plena certeza que todos os seus pecados, desde o primeiro que você não lembra, não sabe, até o último que você irá cometer, que você também não sabe, todos eles estão perdoados debaixo do sangue de Cristo, se você o aceitou como Salvador. Se isso não cura qualquer coração abatido, eu não sei o que cura. Eu não sei o que cura. Isso é um bom remédio. Problemas de depressão, por exemplo, é resultado de uma má consciência. Anos atrás, na outra igreja, eu lembro que veio uma mulher para a igreja, com depressão gravíssima, visitar. Eu fui na casa dela, fiz uma visita a ela. Acontece que ela estava há anos deprimida, tomava remédio controlado, que não ajudava lá muita coisa. Mas o problema todo foi o seguinte, ela havia tido uma briga muito feia com a mãe. E passou anos sem falar com a mãe, brigado com a mãe. E a mãe faleceu. E ela não pôde fazer as pazes, pedir perdão, reatar, resolver o problema. Eu nem sei qual era o problema, não lembro nem se ela me contou o que era, mas ela não teve a oportunidade de fazer as pazes, reatar. E com a mãe falecida,
ela sabia que ela nunca mais poderia fazer as pazes com a mãe. E aquilo a lançou em uma terrível depressão. Sabe por quê? Consciência, culpa. Ela não tinha um coração com bom ânimo. Ela tinha um espírito abatido, quebrado. E aquilo causava depressão, aquilo causava ansiedade, aquilo estava atrapalhando sua vida, sua família, com seu marido, com seu filho. Sabe o que é isso? Não tinha bom ânimo. Não tinha bom ânimo. Paulo aconselha Timóteo a manter e guardar duas coisas. 1 Timóteo 1,19 fala assim, é Paulo falando para Timóteo. Conservando, ou seja, guardando, protegendo, mantendo, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Paulo falou que tem pessoas, crentes, que não protegeram, não guardaram duas coisas e naufragaram na fé. Não quer dizer que perderam salvação, quer dizer que perderam relacionamento com Deus. Aquela paz, aquela comunhão com Deus. Por quê? Porque não guardaram a fé, que é muito importante, mas olha o quão importante é ter uma boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Você rejeita a sua fé, você rejeita a sua consciência. Aquela culpa é capaz de pesar e lhe esmagar espiritualmente, ao ponto de você dar as costas e apostatar da doutrina da verdade, das costas a Deus, das costas à igreja, das costas à palavra de Deus, causada pela fé não conservada e pela boa consciência não conservada. Olha a importância. Então, sim, Jesus perdoa pecados, é uma cura. Pode curar muita coisa. Pode resultar, como nós lemos aqui o aviso de Paulo a Tiago, o versículo seguinte, 1 Timóteo 1,20, fala assim, e entre esses o quê? Os que não conservaram a fé, os que não conservaram a boa consciência. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu imagino que esses dois aqui, Himeneu e Alexandre, andavam blasfemando. E blasfemaram tanto, renegaram tanto, desprezaram tanto sua fé e uma boa consciência, que eles blasfemavam e aquilo não mais acusava a consciência deles. Por isso que fala, entre eles, esses dois tinham uma consciência, não uma sã consciência, não uma boa consciência. E eles estavam blasfemando como se fosse respirar. Nem percebiam mais. E Paulo falou, eu tive que entregar Satanás para que aprendam a não blasfemar. Alguém aqui gosta da ideia de ser entregue a Satanás? Eu não sei exatamente, ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer, mas uma coisa eu sei, não é coisa boa. Não é coisa boa. Tudo isso porque não guardaram a boa consciência. A palavra-chave aqui é se. Se confessarmos os nossos pecados. Estou lendo 1 João 1,19. Como manter uma boa consciência? Confessando os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, ele tem o poder não só de perdoar nossos pecados no céu, mas limpar, purificar a injustiça, nos dando uma boa consciência. Sabendo que Ele é fiel e justo e que perdoou os meus pecados. E isso pode renovar, isso pode conservar uma boa consciência. Então, quando a gente não confessa, se confessarmos, quando nós não confessamos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, mas Ele não vai perdoar e não vai nos purificar. Por isso que a palavra-chave é se. Depende de nós. E quem não confessa vai acabar tendo uma má consciência. Vai acabar perdendo o bom ânimo. Por quê? Porque não está sendo purificado. A consciência está pesada, não está justificada, não está purificada. Por isso que devemos estar sempre confessando a Ele. Todo dia, toda hora. Ou até no momento que você faz alguma coisa, que você fala, errei. Pare, não precisa parar, ajoelhar, levantar as mãos. Pare ali mesmo e diga, Senhor, me perdoe, eu errei. Eu reconheço o meu erro, eu não devia ter falado, eu não deveria estar aqui, me perdoe. Naquela mesma hora, não precisa esperar não. Mas se não fizer naquela hora, faça depois. Mas faça. Senão a consciência vai ficando impura,
pesada e você não vai ter bom ânimo. Nós podemos conservar o bom ânimo. Por isso que Deus nos admoesta a fazer isso. Tá? Judicialmente recebemos o perdão de todos os pecados quando somos salvos. Mas mesmo assim, precisamos buscar o perdão cotidiano. Tá? Muita gente pensa, mas eu fui salvo lá, todos os meus pecados foram perdoados, então eu não preciso mais pedir perdão, porque está tudo perdoado. Bom, se fosse assim, porque Jesus falou que nós temos que confessar os pecados. Não, na salvação foi um perdão judicial, onde realmente tudo foi perdoado. Mas de dia em dia, nós temos que confessar para estar purificando a injustiça, limpando a consciência. Tá? Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991. Mas não quer dizer que de lá para cá, pronto, está tudo perdoado. Não, está perdoado? Tá. Mas ainda precisamos confessar cotidianamente, todos os dias, toda hora, está indo para Deus na salvação. Para quê? Porque isso é uma cura. É uma cura, melhor, é uma vacina. Não só cura, ela previne. Cura e previne. Segunda coisa, segundo bom remédio. Primeiro é que Jesus perdoa os pecados. Segundo é que Jesus está conosco nas tempestades. Olha o que fala Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se. Claro, né? A gente fala assim, mas se você estivesse no meio do mar de noite, tivesse alguém andando por cima das ondas, você também ficaria assustado. Tá? Dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo. Bom ânimo de novo. Essa palavra bom ânimo, eu já disse, quer dizer um bom coração, um coração tranquilo. Bom ânimo, sou eu, não temais. Quem tem bom ânimo, não tem temor. Gente, o único temor que deve nos influenciar é o temor a Deus. Amém? Qualquer outro temor, sinto muito dizer isso, qualquer outro temor é falta de fé. É falta de fé. Jesus falou, tem bom ânimo, não temais, sou eu. Por quê? Porque mesmo de noite, na tempestade, no meio do mar, Jesus está conosco. No meio das nossas tempestades, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dificuldades que virão, fazem parte da vida, fazem parte da condição humana, fazem parte da existência. Sabe, essa história de querer ou prometer uma vida sem problema, isso daí é conversa para boi dormir, gente. Problemas, tempestades, dificuldades fazem parte da condição humana. Mas nós temos Jesus conosco. Isso é uma cura, um bom remédio. Mas quando vem os problemas, vem o medo, vem o temor, vem a apreensão, vem a incerteza. É natural. Mas nós temos que entender que podemos ter bom ânimo, podemos ter um coração alegre, porque Jesus promete estar conosco. Muitas vezes, por não ter um bom ânimo, nós somos impedidos. O medo nos congela. Muitas vezes, o medo deve nos levar à presença de Cristo. Como assim? Está preocupado, está com medo, temeroso? Vá a Cristo. Sempre está preocupado? Vá a Cristo. É um bom remédio, é uma boa cura. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Se Jesus está na sua vida, se a sua vida fosse um barco, apesar das tempestades, o barco não afunda. E se nós termos a certeza disso, colocamos nossa fé nisso, isso é uma cura, gente. Uma cura para quê? Uma cura para medo, apreensão, preocupação, esquentar a cabeça. Quantas vezes pessoas fazem coisas erradas, coisas extremas, devido à preocupação ou medo? Pois é, quer uma cura para isso? Entenda que Jesus está conosco nas tempestades. Os próprios discípulos passaram por isso. Lá em Mateus 8 fala assim, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Só que eles estão num barco, o barco está no meio do mar da Galileia, uma grande tempestade, está entrando água, barco balançando, trovão, relâmpago, escuro, pânico. Eles foram lá. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, salva-nos, perecemos. Esse perecemos quer dizer, nós vamos morrer. Eram pescadores experientes, conheciam aquela região, para eles entrarem em pânico e falar, nós vamos morrer e Deus nos acuda. A coisa estava feia. Isso aqui não era eu, você ou nenhum marujo de primeira viagem, não. Aqui eram pescadores que ganhavam a vida navegando naquele mar. Eram marinheiros, pescadores experientes. A coisa estava complicada.
salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Eu falei, qualquer outro temor que não for o de Deus, temor a Deus, é falta de fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, assim, quando nós estamos, Senhor, perecemos. Vá para Ele. Se você ler ao redor aqui da história, Jesus estava, sabe o quê? Dormindo, tranquilo, na tempestade. E nós podemos também ter essa paz. Próximo remédio, rapidamente. Primeiro é o quê? O primeiro é que Jesus perdoa pecados. Segundo é que Jesus está conosco mesmo nas dificuldades. E o terceiro remédio, a terceira cura é que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu. Tá? Ele ganhou. Tá? No final, o placar final é Jesus 1000, mundo 0. Verdade é essa. Lá em João 16, 33, fala assim. Tendo-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É Jesus falando aos seus discípulos. No mundo tereis aflições. Eu falei agora há pouco que parte da condição humana é ter problemas, dificuldades, tempestades. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós não estamos no mundo, não estamos nessa vida, nós vamos ter aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então, quando alguém vem e promete para você uma vida sem problema, sem aflição, diga assim, mentiroso. Porque Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflição. Então, você vem dizer que eu posso não ter aflição? Tá? Quem fala isso tem algum interesse em conseguir alguma coisa de você. Tá? Então, aviso dado. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. De novo, bom ânimo. De novo, tende bom ânimo, tenha um coração tranquilo. Tenha um coração não aflito. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E venci o mundo. O mundo nos tira a paz. Por quê? Porque o mundo, ele é inimigo de Deus, é contrário a Deus. E é contrário ao seu povo também. É contrário aos propósitos de Deus. Então ele se levanta, bate de frente e nos afronta. Por isso que Jesus falou, no mundo vai ter aflição. Com aflição no lugar de paz, o bom ânimo murcha. O mundo não vai nos dar paz. Então quem corre para o mundo atrás de paz, não vai ter paz, vai ter aflição. E aflição, você pode ter um bom ânimo, um bom coração, mas com aflição, ó, murcha. Então temos que entender, Jesus venceu o mundo. Nós temos que lembrar que Jesus não é que vai vencer, já venceu o mundo. E nós podemos ter paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, aflição. Em mim, paz. Em mim, não eu, em Jesus. Jesus falou, em mim tenhais paz. No mundo, tereis aflições. E se nós sabemos que ele venceu o mundo, nós podemos ter essa paz. Essa paz. Última cura de hoje. Jesus tem um plano, um propósito para a vida de cada um. Atos 23, 11, fala assim. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem bom ânimo. Mais uma vez. Coração, tem bom ânimo. Isso aqui era Paulo. Ele havia ido para Jerusalém, ao contrário do que Deus tinha indicado ele fazer. Deus falou, não vá para Jerusalém. Ele falou, eu vou. Foi, ficou preso, bagunçou a vida dele. Isso era o grande apóstolo Paulo, tá? Mas vamos lá. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Nesse episódio, Paulo quase foi morto. Quase. E aqui Jesus falou, é o seguinte, você quase foi morto. Mas você vai falar de mim em Roma. Lembrando que Roma, como falar, vai falar de mim lá na Europa, no Japão. É um lugar longe. Naquela época, onde era cavalo, navio ou pé, você sair de Jerusalém para Roma era chão, era viagem. E Paulo estava lá de noite, havia escapado por pouco à morte, estava praticamente preso já.
E Jesus falou, você vai falar de mim não só aqui, mas em Roma. Ou seja, ele falou, tem bom ânimo porque eu tenho um plano para a sua vida, Paulo. Algo que deve trazer bom ânimo, algo que deve nos dar um coração alegre, é o fato que Deus tem um plano para as nossas vidas. E se nós estamos naquele plano, venha o que vier, Deus vai abrir as portas ou fechar as portas para que aquele plano se concretize. Bom ânimo, bom coração. Quer ter bom ânimo? Tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma meta no Senhor. Infelizmente, a grande parte da humanidade, a meta, o propósito da vida deles é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Se resume a isso. Pagar conta no supermercado, conta de água, conta de luz, muitas vezes a conta de bebida alcoólica, de farra, compra de comprar isso. Pronto. E a vida resume-se a isso. Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. E repete. Trabalhar, ganhar dinheiro. Pronto. E isso é a existência deles. Tem muita gente, eu conheço pessoalmente pessoas que vivem, existem, segunda, terça, quarta e quinta, para sexta, sábado e domingo, cai na farra. E literalmente, eles vivem para isso. Eles vivem para isso. Se não puderem ter a farrinha sexta, sábado e domingo, pronto, a vida não tem sentido, para que trabalhar? Acabou, não tem. Mas não é só isso não, gente. Mesmo que não tenha farra no meio daí, a vida não é simplesmente trabalhar, juntar dinheiro para pagar conta. Qual o propósito? Eu quero ter uma promoção no trabalho muito nobre. Eu quero me formar em ser um doutor, um PhD, muito nobre. Eu quero, muito nobre, mas onde é que está Deus nisso tudo? A nossa meta deve ser fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Isso começa descobrindo a vontade de Deus para nossas vidas. Pastor, como eu vou saber? Gente, se Deus tem uma vontade para a sua vida, Ele quer que você saiba. Deus não está assim, irmão, eu tenho uma vontade para a sua vida, mas eu não vou contar. É um segredo. Ela é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos 12, versículo 1, 2 e 3. Ela é maravilhosa, mas sabe uma coisa? É um segredo. Eu não vou contar para você. Você acha que faz sentido? Deus quer que você saiba. O que fala Romanos 12? Não vos conformeis ao mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente deixa o nosso entendimento ser transformado pela palavra de Deus, nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável. Não só conhecer, experimentar, nós vamos viver. Agora, se a gente está se conformando ao mundo, nós não vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vamos. Deus quer mostrar. Ele não quer esconder, Ele quer mostrar, mas depende, a gente está se conformando ao mundo ou estamos sendo transformados pela renovação do nosso entendimento? Porque se a gente está se conformando ao mundo, então não vamos saber qual a meta que Deus tem para a gente. Então Jesus aqui está dizendo para Paulo, Paulo, você está aí, você quase morreu hoje, mas eu ainda não terminei com você. A sua missão ainda não acabou, inclusive você vai pregar sobre mim lá em Roma. Naquele momento não parecia que Paulo ia pregar no dia seguinte em Jerusalém, quanto mais em Roma, Deus sabe lá quando. Meta. Deve trazer um bom ânimo, deve trazer um coração cheio, sabendo que Deus tem um propósito. Ele fica mais cheio, animado ainda, e mais alegre e contente, quando não só nós sabemos, nós estamos vivendo e fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Isso é uma cura. Então, Deus vai nos encher o coração de bom ânimo. Jesus falou assim em João 15, 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você como uma vara está dando fruto? Se tiver, está na vontade de Deus? Se estiver, Ele vai limpar, Ele vai podar, Ele vai adubar, vai proteger, para quê? Para que dê mais fruto. Porque é isso que Ele quer. Então, uma vida
ou devo dizer, uma existência egoística, cheia de si próprio, que não leva os interesses dos outros. É uma vida francamente vazia, triste, sem ânimo. Gera um espírito quebrado, um espírito rachado, que seca até os ossos. Começa a secar você de dentro para fora. O quê? Um coração abatido, um espírito quebrado. Então vamos viver para Deus e o propósito dele. Perdão dos pecados, Jesus conosco nas tempestades, vitórias que nós podemos ter nele sobre o mundo e ter um propósito, a vontade de Deus em nossas vidas. Isso cura qualquer espírito quebrantado, qualquer espírito abatido, qualquer espírito fraco, doente. É curado com essas curas. Mais do que o remédio, é uma cura. Está ao nosso dispor.